boa noite. Os últimos dias têm sido difíceis para Minas Gerais, que ainda contabiliza os prejuízos e também os estragos causados pelos temporais. Cerca de metade dos municípios decretou situação de emergência. O número de mortes para o período é o maior em quase uma década. E olha que a temporada chuvosa se estende até o mês de março. Com tanta água, as barragens voltaram a aterrorizar o estado, que tem um histórico recente de tragédias com essas estruturas. Para discutirmos estes cenários, a gente recebe aqui hoje no Entrevista Coletiva o professor Alauá Saad, do Instituto de Geociências da UFMG. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pelo convite. E também o professor Marcos Vinícius Poliano, um dos fundadores do projeto Manuelzão. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, estamos aí. O diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, sempre aqui com a gente presente. Aí, Murilo. Boa noite, Lucas. Agradecer aos professores aí por aceitar o nosso convite. Professores, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a questão das barragens, antes de a gente entrar aí no assunto chuvas, até porque, na verdade, os temas eles se interligam de alguma maneira. Professor, na última semana, a gente teve já no sábado, talvez a primeira grande ocorrência deste ano, com uma estrutura da Valurec aqui em Nova Lima, na região metropolitana. A empresa fala que teve um problema no dique ali de contenção, mas fato é que vazou uma quantidade muito grande de rejeitos para a BR-040, assustou quem passava lá pelo local. Isso após essa chuvarada que não parava por lá na região. Foi só um problema de dique ou não? O problema, o buraco, é mais embaixo ali naquela barragem, professor? É um pouquinho mais complexo. Aquilo lá é um dique para filtragem da água no final do sistema. A partir dali, normalmente, ele só deixa passar água limpa. O que aconteceu lá é o seguinte: atrás daquele dique tem um barranco enorme, é tudo um sistema de bancadas que ligado à estrutura da mineração, e lá houve um rompimento de solo, houve um deslizamento enorme, cuja capacidade empurrou a água chegou uma primeira onda de água retida no dique, e depois veio uma onda de lama de toda aquela lama que tinha rompido. Então, são dois fenômenos ligados. A gente pode se perguntar se o dique tinha uma capacidade prevista para reter só água ou se ele incorporava também um risco de deslizamento de terra atrás. Normalmente, esse segundo risco deveria ter sido previsto. E é ele que, afinal, é o problema. Ou seja, de qualquer maneira, é um problema de planejamento global daquela obra. E estrutural, né? De uma certa maneira. Estrutural. O dique não rompeu. Que se saiba, até agora não há nenhuma prova de rompimento do dique. Professor, aproveitar aqui que o senhor que é especialista na questão de barragens, mas para a gente falar dessa situação, assim, a gente viu logo depois o governador deu entrevista, e alguns também, o pessoal ligado ao Instituto de Mineração e tal, mas a gente nunca tem a dimensão do tamanho do problema. Dá quase a impressão que é uma causa natural, que vai ocorrer sempre. Assim, qual que é a situação hoje de Minas Gerais? Quão preocupado temos que estar em relação às barragens do Estado, que a gente sabe tão pouco a situação parece, a gente só descobre quando tem um problema na verdade. Então, quão preocupado a gente tem que estar com a situação das barragens hoje, ainda mais com a questão de chuva que está caindo? A situação é muito séria, é muito grave. A gente tem que ficar preocupado para que tenha a vigilância necessária. Vigilância das empresas e vigilância e fiscalização dos órgãos do governo. Aparentemente, o nosso governador não tem essa preocupação, porque na televisão, ele falou que ele nunca citou a empresa responsável pela vigilância daquela barragem. Ele sempre falou em termos de nós, como se o governo, a estrutura do governo e a população estivessem tanto geradores quanto responsáveis pelo que aconteceu. Então, nós temos pelo menos 3 barragens que estão... a gente está falando de barragem de contenção de rejeito, né? Não é barragem de hidrelétrica, né? Então, temos pelo menos 3 que estão em estado de risco de nível 3, várias em estado de nível 2 e várias outras em estado de nível 1. Isso. Então, a situação é muito preocupante e vai continuar sendo preocupante, porque a velocidade de, como que eu diria,
de esvaziamento dessas barragens, como a lei agora obrigou, e de fato a maior parte das barragens não estão sendo usadas para reter rejeitos, mas elas têm que ser totalmente inviabilizadas. Essa velocidade não está acompanhando a velocidade dos problemas que acontecem. E nem a quantidade de chuvas. O professor Alauá falou dessas barragens, são 31, né, professor Poliano, que estão em situação de risco, e 3 nesse nível 3, que é o mais grave. A gente consegue situar onde estão essas barragens e, pensando no pior cenário, que seria o de rompimento que seja, qual que seria o risco que elas trariam aqui para o Estado, professor? Eu queria até voltar um pouquinho antes, né, porque eu falo que quando acontece um acidente aéreo, todo mundo já deve ter visto a preocupação que as pessoas têm em avaliar o acidente, né? Não para até responsabilizar às vezes, mas muito mais para que outro tipo de acidente não aconteça. Corrigir. Minas não aprendeu a lição. Isso é que é deplorável, né? A gente está aqui hoje sentando discutindo essa situação, né? Nós tivemos o maior desastre ambiental, né, minerário do planeta, que foi o do Rio Doce, né? Está lá o Rio Doce até hoje comprometido. A gente não conseguiu aprovar o projeto Mar de Lama entre esse rompimento e o acidente a tragédia de Paraupeba, e aí tivemos Paraupeba, né? E aí tivemos uma que a gente aparentemente não estava nem em risco e de repente se transformou num problema. Então, qual que é a sensação, né? A sensação é que, na verdade, esse modelo de fiscalização caducou. Ele está absolutamente falido, né? Porque quem licencia é o Estado. O Estado, quando você vai para o governador e pergunta, ele fala, não tem nada a ver com isso, que eu só licencio. Aí quem fiscaliza é a Agência Nacional de Mineração, né, que tem meia dúzia de técnicos. Fiscaliza mal ainda. E sucateada, né? E lá em Brasília, para decidir o futuro de 400 e tantas barragens minerárias que nós temos no estado de Minas. 400, né? Nós estamos falando do número de 30, mas a gente não sabe como é que está as 400, né? A gente vê né, cenas aí, no caso lá de Congonhas, de nego trabalhando debaixo de chuva, tentando emendar a barragem. Sinceramente, independente de não ser técnico no assunto, mas tem alguma coisa errada, né? Não, ninguém vai ficar fazendo remodelagem de processo desse jeito. E nós temos, no caso do Rio das Velhas, uma preocupação enorme, porque nós estamos com 2 barragens em Itabirito ali, Itabirito e Ouro Preto, que é a Forquilha 1 e 3, que é da Vale, B3 e B4, que também é Vale, né? Nova Lima. Nova Lima, né? É a região de Macacos ali. Então, nós estamos com armadilhas e bombas relógios para todo lado. E sem estabilidade, num processo de anomalia de chuva, né? Vamos dizer, chover, também nós vamos discutir o assunto, faz parte do contexto da natureza. Agora, nós estamos em mudanças climáticas em que, às vezes, as anomalias se apresentam. E aí você não tem qual é a situação real, né? A gente até já colocou aqui que deveria se fazer, pelo menos temporariamente, uma parada da atividade extrativa, né? Nesse período agora, pelo menos um prazo para que se possa avaliar qual é a real situação, para que a gente não seja depois, o que eu fico impressionado é do governo dizer que foi surpreendido por um rompimento. Não existe isso. Ou a atividade é segura ou não é segura. Se não é segura, não há por que fazer. Se ela é segura, então ela tem que dar as garantias, né? Então, quando acontece, todo mundo tira a palavra ou de desastre, ou de tragédia, ou de uma coisa inesperada. Você está sabendo que aquelas estruturas têm possibilidades e fragilidades. Se você não cuida das fragilidades, então, meu amigo, a gente vai colher, infelizmente, o pior dos mundos, né? E eu, sinceramente, não gostaria, né, como pesquisador, como professor, como coordenador de projeto que vive isso com as comunidades, ter que mais enterrar gente aqui no Estado por conta de mineração. Isso é inadmissível no século XXI. A gente tem que acabar com essa política minerária do século XVIII e XIX. Isso não tem sentido, né? Uma atividade que destrói rio, acaba e mata pessoas, não tem sentido. Não tem sentido. Então, eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer e tem que ser franco, inclusive com o setor, porque o setor também é responsável, né? Se ele cria a estrutura, se ele monitora a estrutura, ele tem que ter responsabilidade, né? E não simplesmente dizer que foi um acidente, que foi uma coisa inesperada, né?
Professores, eu queria até relacionar, o senhor falou a questão das mudanças climáticas e tal, e eu sou jornalista há mais de 20 anos, praticamente todo janeiro a gente vem falando, janeiro após janeiro, que a quantidade de chuva superou a média histórica. É perceptível que os fenômenos são mais extremos, assim, né? A época de chuva, as secas também e tal. E a gente vê que as medidas de prevenção, como o senhor falou, parece que não acompanham. Este ano aqui, de 2022, né, temos aí pouco tempo de 22, já temos algumas imagens impressionantes. A de Capitólio, aquela imagem chocante, né, daquela pedra se desprendendo ali do cânion caindo em cima de uma lancha, matando 10 pessoas. E agora também em Ouro Preto, também, no Morro da Forca, lá uma quantidade enorme de terra caindo em cima de uma casa. Pergunto aos senhores, eram episódios, eventos evitáveis ou previsíveis? Bom, você acabou de citar 2 casos que são muito interessantes a esse respeito. O caso de Capitólio é criminoso. Esse aí eu não vou economizar palavras. Por quê? Porque aquela região ela tem uma rocha, um quartzito, que não é igual ao quartzito da Serra do Caraça ou de Ouro Preto. Ele tem um grau de metamorfismo baixo, que a gente chama de um meta-arenito, que é facilmente alterável pelas intempéries. E a situação lá, ela está numa represa que foi feita há 40 ou 50 anos e que foi feita para um uso único, geração de energia elétrica. Não é como hoje que a gente faz para uso múltiplo. Então, ela tem o que a gente chama de uma depressão, ou seja, uma variação de nível muito importante, e isso fragiliza muito a rocha, já que ela não é uma rocha muito coesa. Se vocês lembram bem como foi a queda, começou primeiro a cair um farelo, o que não é o caso de um quartzito normal. Um quartzito normal é uma rocha dura, é sílica pura. Então, aquela rocha já estava podre. E principalmente a base dela. Inclusive, a gente pode ver que na base de todas aquelas falésias tem uma parte já desmoronada por baixo. Então, estava sem sustentação nenhuma. As fendas é conhecida a região por ser muito falhada e tudo. E dentro das falhas, a água entra, é uma área também bastante úmida com relação ao resto do país, do estado. Então, tinha muita vegetação. A gente vê, a vegetação ela ajuda a desprender os blocos e tudo. Então, as condições lá são reunidas há muito tempo para que você tenha uma fragilização. Como que você permite que você tenha uma atividade turística que entre naqueles negócios no lugar que cuja dinâmica é aquilo mesmo, é cair? O bloco fez isso, farelo foi caindo e depois, por falta de sustentação, porque a base, ele foi e tombou. Aquele lá não devia ter turismo lá sem ter uma avaliação geotécnica, um acompanhamento. Que foi o que não aconteceu. Em Ouro Preto, eu vi as imagens, Ouro Preto é uma região de rocha metamórfica. As rochas metamórficas são folhadas, né? Então, pelo que eu vi, o deslizamento ocorreu ao longo de uma rampa, assim, que deve ser um plano de foliação. Então, é um lugar, já do ponto de vista geotécnico, que tem uma sensibilidade a desmoronamento ao longo desses planos. Em cima dele tem uma vegetação, a vegetação permite a penetração da água e tudo, e aquilo lá vira... Bom, era previsível hoje ou amanhã? Não, mas é um lugar de fragilidade para aquele tipo. Sim. O meu problema é que se lá você tinha o elemento do patrimônio para guardar em qualquer situação, então você tinha que ter feito um muro de arrimo lá. Que foi o que não aconteceu. A gente vai continuar, claro, falando sobre a questão de Ouro Preto e também esses outros episódios relacionados às chuvas aqui no estado, mas agora a entrevista coletiva está indo para a sua pausa e volta já já.
De volta com a entrevista coletiva que hoje fala sobre a situação das chuvas aqui em Minas Gerais e o medo também imposto pelas barragens espalhadas por nosso estado. No primeiro bloco, o professor Halauá estava falando das imagens impressionantes de Ouro Preto, a situação registrada por lá, o tombamento, na verdade, o desprendimento de terra que atingiu 2 casarões históricos, isso tudo por causa do solo que já estava saturado, essa chuva que não parou aqui em Minas Gerais, impressionante. E, professor, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das tempestades? Tem uma pergunta do nosso comentarista Orion Teixeira, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Professor, por que todo ano se repete essa tragédia anunciada e junto dela vem a má política que trava o socorro na burocracia e na má vontade? Falta um planejamento para atuar durante todo o ano e uma provisão de recursos para situações emergenciais? Onde estão as dificuldades de gestão? Bom, então, primeiro eu queria dizer que nós temos o período das secas e os períodos de cheia, né? E isso são fenômenos naturais, né? Não há por que se responsabilizar a chuva por todas essas circunstâncias, porque a chuva não é sujeito de fato, né? E nós, desde que mundo é mundo, a chuva faz parte do ciclo da vida das cidades, né? E o que, na verdade, aconteceu foi que a gente foi fazendo uma série de ações que potencializam os efeitos da enchente. Esse é que é o problema, né? Nós temos desde o aquecimento global, né, que vai provocando exatamente esses extremos, né? Realmente você teve, vamos dizer assim, uma anomalia climática, uma intensidade de chuva muito grande num período curto. Então isso já traz um problema, que é intensificado por tudo que a gente faz, né? O campo, a zona rural totalmente desmatada, né? Então isso faz com que a água ganhe velocidade e transite. A cidade totalmente impermeabilizada, né? Então isso ganha velocidade e transita. E você tem que pensar, inclusive, no efeito sistêmico de uma cidade para outra. Porque uma cidade igual a capital, impermeabilizada igual Belo Horizonte, ela joga um volume de água para a bacia e para as cidades na sequência enorme também. Então isso impacta o conjunto. Tudo, né? Em cadeia aí, né, professor? É uma cadeia de processo, né? E quando você vai ver, né, cenas das cidades ou das enchentes, você vai ver que, na verdade, as pessoas estão dentro do rio, né? É outro problema. Foram ocupadas, literalmente, as áreas de alagamento. Eu sempre até comparo aqui que o bom senso, às vezes, da população antigamente era até melhor, né? Porque você tinha campo de várzea, né? A capital tinha campo de várzea. O que era isso? Era um campo exatamente à beirada de um córrego, que na época de chuva inundava. E o cara sabia que naquela época não ia jogar a bola ali, porque aquilo ali seria ocupado. E nós ocupamos esses lugares, né? Então nós temos hoje as cidades igual Raposos, Rio Acima, né? Você tem a população praticamente dentro do rio. E margem de rio é uma margem de inundação, é uma margem necessária para o transbordamento, né? E se esse transbordamento se intensifica, mais casas vão ser atingidas. Nós temos legislações da cidade, estatutos da cidade, que já obriga você a fazer esses estudos, né, como o professor falou, de mapeamento de riscos geológicos. E eu quero até citar um bom exemplo de quando a política pública é bem feita, as coisas têm resultado, né? Todo mundo aqui deve se lembrar quanto os períodos de chuva em Belo Horizonte, até pelas características de solo nosso, você tinha quantidade de deslizamentos, né? Pessoas morriam soterradas. Olha para você ver que com essa quantidade de chuva, isso não está acontecendo. Por quê? Vem sendo feita uma política pública da prefeitura há anos, exatamente tentando fazer essas situações. Então, sem essas políticas, como a pergunta também foi feita, né? Sem você ter recursos assegurados para essas situações emergenciais, né? Você ter maquinário, eu fico vendo, o Estado não tem maquinário para fazer o socorro. A gente vê pessoas literalmente com enxada, rodo na rua, fazendo atividade que seria atividade do Estado. As únicas coisas que a gente vê, às vezes, o Estado distribuindo é cesta básica e água, né? E o resto fica... A própria sorte. A própria sorte, né? Sim. Então, isso fala de uma ausência de política pública de prevenção, de estados, municípios, né, e de todos esses atores, né, e essa falta de, exatamente, de já ter uma situação para preparar
a sociedade e todo mundo para essas situações que virão. Né? Porque outra coisa é que a enchente é previsível. Ninguém vai falar que a enchente foi eventos muito excepcionais, mas o rio vai subindo gradualmente. Então é possível você retirar até pertences, coisas, avisar a população, ter estados de alerta diferenciados de cota de inundação, para as pessoas se preparando para isso. Então, a gente vê, na verdade, essa ausência de política é como se não tivesse governo para exatamente fazer a prevenção. E isso é governo. O governo não é só aquele do extintor de incêndio, é aquele que é capaz de prever, de fazer política pública de reassentamento de comunidades, de política pública para preservar a qualidade e a preservação das áreas de recarga de rios, enfim, situações que realmente tirem a gente desse impasse. Sim. E não simplesmente extintor de incêndio. Murilo. Eu queria saber, senhores, assim, se a gente, diante de tudo que vocês falaram, se a gente pode pensar numa mudança no país de curto prazo desse cenário que a gente tem, que assim, o país passe a sofrer menos com esse tipo desses fenômenos. Vocês veem essa possibilidade de uma mudança de curto prazo, uma reversão? Eu costumo dizer, assim, porque eu tenho muita relação com a consultoria no setor minerário e com os prefeitos, eu costumo dizer o seguinte: prefeito de cidade mineradora não faz papel de prefeito. Por quê? Porque ele tem tanto dinheiro que entra através dos impostos, do CPMF, aquilo lá, que ele tem o dinheiro suficiente para fazer uma política, né, de dar dinheiro, de arrumar um monte de coisa, mas ele nunca se preocupa em buscar outras alternativas econômicas para o município. Tem um monte de municípios que, se acabar a mineração, morrem. Isso tem a ver com a sua pergunta. O que tem que mudar a curto prazo? A curto prazo, não vejo muita solução a curto prazo, porque teria que mudar a mentalidade dos prefeitos que estão lá na fonte do problema. Depois, isso tem que refletir no nível dos nossos deputados, dos nossos governadores, para enxergar o país como um corpo vivo que vai acompanhar as mudanças a nível internacional, os ciclos econômicos, não sei o quê, e vai trabalhando nesse sentido. Se não tiver isso, nós vamos ficar sempre atrelados ao quê? A essa ditadura de algumas atividades econômicas, que no campo é o agronegócio, e aqui nessas cidades nossas, que está se espalhando para a Serra de Espinhaço, é essa ditadura da economia minerária. Bom, uma vez que isso muda, você pode pensar em planejamento. Como ele falou, nós temos um monte de eventos que são previsíveis. Por exemplo, este ano, além da mudança climática global, é um ano de Laninha. E Laninha é conhecida como geradora de chuvas em excesso. Então, o dia eu ouvi prefeito falar, mas isso a gente não fez porque... O prefeito de Capitólio falou, nós nunca fizemos nada lá porque nunca aconteceu. Mas para aí, se nunca aconteceu, não deve estar dentro da mentalidade de um prefeito. Ele tem que fazer para que aquilo nunca aconteça. Mas isso está na mentalidade até do gestor público, né, professor? Exatamente. Que é um problema, E aí você vê essa questão do turismo, por exemplo, todos os municípios normalmente são obrigados a ter um plano de desenvolvimento turístico. Mas qual que é o plano de desenvolvimento turístico? É reconhecer os atrativos, pousadas, não sei o quê, mas nunca os riscos. Sim. Qualquer atividade econômica implica risco. Eu queria só aproveitar aqui, que nós já estamos aí provavelmente indo para o final, para a gente colocar um pouco isso. Eu acho que nós temos que acabar neste país com a síndrome do vira-lata, né? A gente sempre pensa como um país de terceiro mundo, age como país de terceiro mundo e tem uma política de terceiro mundo. Por isso que nós somos o que somos, né? Eu estava pensando, fiz por acaso uma pesquisa, por exemplo, a Vale, internacionalmente, hoje na Bolsa, ela vale algo perto de 100 bilhões de dólares.
Um Facebook vale $1 trilhão. Então, nós estamos fazendo uma estrutura absolutamente cada vez mais depredadora, né? Porque vai cada vez mais espoliando, né? Sem perspectiva de entrar num nível de tecnologia que nos permita competir, né? Internacionalmente, o que vai nos fadar no futuro a ser exatamente isso. Um país de commodities, né? Um país que vai sempre ter que explorar consequentemente, impactar seu ambiente, né? Para gerar riqueza e que ele depois não vai ter como retorno. Então, eu acho que essa é uma discussão que envolve o futuro dessa sociedade, da sociedade mineira, e nós temos que ter pessoas, políticos e sociedade dispostas a rediscutir esse caminho. Olha, eu acho que a gente precisaria de um outro programa para continuar discutindo, porque são muitos os assuntos, mas tenho certeza que os professores voltarão aqui em outras oportunidades. Professor Poliano, muito obrigado. Até uma próxima. Agradecendo também ao professor Halauá Saad pela disponibilidade. Boa noite, professor. Murilo, até. Boa noite, obrigado aos nossos convidados. Bom, Muito obrigado. e claro, não é, uma entrevista coletiva você pode rever, assistir, compartilhá-lo, assim como os outros conteúdos do jornalismo da Band, lá no nosso canal do YouTube. É só buscar por Band Minas. Na próxima semana a gente está de volta com outro assunto, tentando aprofundar um outro assunto de interesse relevante aqui do nosso noticiário. Para você, uma boa noite, um excelente fim de semana. Até!